que o Senhor Jesus te abençoe mais e mais. Bem-vindo ao Papo Reto. E bem-vindo você também que está participando do nosso CPL. Que o Senhor Jesus abençoe e todo conhecimento compartilhado possa edificar a sua vida, a sua família, a congregação, a comunidade que você está inserido e quem sabe, né? Depois, compartilhando assim, além desses, abençoando outros pastores, outras lideranças. Meu nome é Tiago Torres Melo, eu sou o pastor auxiliar aqui na 8ª Igreja, responsável pela 8ª Nova Lima. E hoje nós trabalharemos um assunto que eu amo, que é crescimento e plantação de igreja. E crescimento tem tudo a ver com o reino de Deus e todo líder, todo pastor ora e deseja o crescimento. Então vamos conversar um pouquinho. Eu, sim, me sinto constrangido de compartilhar porque a Bíblia tem inúmeras receitas maravilhosas, fiéis, perpétuas, que são verdadeiramente a palavra de Deus. É a elas que você, líder, você pastor, deve se apegar todos os dias. Então, o que eu gostaria de compartilhar é algumas coisas que aconteceram na dinâmica da plantação da 8ª Nova Lima, coisas que eu tenho aprendido sobre a liderança do pastor Jeremias, que tem sido muito útil para o meu ministério, que quem sabe vai ser muito útil ao seu ministério também. Então, vamos lá, e eu quero dividir essa nossa conversa em alguns blocos. Se você, líder, se você, pastor, pensa, sonha, ora no crescimento da igreja, você também precisa de algum tipo de organização de como será isso. Então, vamos lá para as etapas? A primeira dica é: tenha uma visão. A visão é aonde você quer chegar. Então, uma pergunta para você, líder, e para você, pastor. Por que plantar uma igreja? Por que desejar o crescimento? Uma pergunta assim tão simples, mas que pode ecoar muito. Por exemplo, você pode estar pensando em plantar uma igreja porque você está sem campo. É um porquê. Agora, uma outra pergunta. Essa visão, esse porquê da plantação conseguirá encorajar, inflamar outros corações a acompanhar você? Então, uma visão da igreja clara, ela deve ser também uma visão compartilhável. Tenha uma visão, sente com algumas pessoas, sente com pessoas que pretendem fazer esse trabalho com você e compartilhem uma visão compartilhável. Pensa, anota, porque essa visão clara que você consegue comunicar, ela vai inspirar, além da figura pastoral, além da figura do líder, que as pessoas sintam que essa visão faz parte da vida delas. Quando você consegue compartilhar uma visão, você não caminha sozinho. E aí, pessoas que têm a mesma visão, que têm a clareza da mesma visão, elas conseguem compartilhar, falar para outras pessoas, dizer acerca da comunidade, da igreja, onde a igreja pretende ir, onde que estão os sonhos da igreja, qual é o papel da igreja naquela cidade. Então, essa primeira dica envolve uma clareza de visão, de forma prática, para que você tenha uma visão clara, uma visão comunicável e uma visão que inspire pessoas. Então, essa é a minha primeira dica dentro do tópico tem uma visão. A segunda, você precisa de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. Se você vai plantar uma igreja, esse aí é para plantador. Precisa conhecer a região. E quem conhece a região? Em todo lugar tem especialistas. Agora eu não estou falando de igreja, eu estou falando de cidade e de região. Procure especialistas em áreas comerciais, em áreas de empresa, de plantação de empresas, de negócios. Para quê? Para você conhecer o povo. Igreja é feita de gente. Onde eles vão, o que eles consomem, qual é a classe social daquela região. Essas dicas favorecem você que sonha ser plantador a conhecer o povo, porque a outra dica é: conheça a realidade daquele povo. Saiba onde que os filhos estudam. Olha só que dica boa. Você saber qual é a demanda, se aquela escola tem alguma necessidade que aquela igreja que vai começar poderá ajudar a contribuir. Você vai conhecer a necessidade também dos pais, sabendo onde que os filhos estudam. Pensa num hospital. Como que é? Você visita qual hospital para abençoar aquela região que a igreja que você sonha plantar estará. Então conheça a realidade, invista nisso, converse com pessoas, sendo elas
cristãs ou não, acerca daquela região. Você precisa conhecer até para aprender a amar essas pessoas e a cuidar dessas pessoas. Ninguém escolhe uma casa escolhendo os piores lugares para construí-la ou para morar lá. Ninguém abre uma empresa escolhendo os pontos escondidos e tudo. Então, quando a gente vai começar um trabalho, uma igreja, nós pensamos também em estratégia, em localização, em visibilidade. Então, uma visão é importante e é por isso que você precisa de pessoas que tenham visão de gente para te ajudar. Algumas pessoas têm facilidade nessa área. Se você não tem facilidade nessa área, converse com um empresário, converse com um comerciante, tire dúvidas, tome anotações, compartilhe decisões. Ok? A próxima dica é: você vai precisar de um culto inspirador. Um culto inspirador é um culto que pensa em todas as áreas do culto. Olha só, é comum ao fazermos um culto que pensemos no louvor, na pregação e se tem algum aviso importante ou no movimento de oração e fechamos aí o culto. Eu queria que você pensasse o culto com muita antecedência. Isso, logicamente, é mais para o pastor, mas líder, ajude seu pastor a pensar no culto. Porque um culto enxuto, sem buracos, ele é mais rápido e ele comunica na mesma velocidade. Nós não estamos, assim, combatendo com redes sociais, mas o mundo virou e as pessoas são muito mais dinâmicas do que eram. Então, se você chamar alguém para participar da liturgia do seu culto, prepara com ela antes, fala o que ela vai falar, diga quanto tempo ela tem, por onde ela vai entrar, que horas que ela vai entrar na participação, seja dinâmico, encurta esses resultados, porque esses espaços, porque é um pouco constrangedor aquele silêncio assim na igreja. Você chama, vamos chamar o irmão fulano de tal, e aí o irmão fulano de tal levanta lá atrás, na quinta cadeira, porque você não combinou com ele de sentar mais à frente. E ele sai andando a passos lentos, porque ele é um pouco mais tímido, até chegar no microfone, aquele silêncio constrangedor. E aí, se você é pastor, se você está dirigindo esse culto, às vezes você fica sem graça e vai falar abobrinha no microfone. Então, encurta os espaços. Um culto inspirador tem palavra programada, tem movimento de orações programados, tem recados bem pensados. Tudo faz parte desse culto inspirador. Inclusive, que é a última dica, pensa que antes do horário do culto, a igreja já se reúne, a comunidade, os visitantes já estão se reunindo. Então, aproveite essa oportunidade. Muitas igrejas deixam para reconhecer os visitantes durante o movimento do culto ou final do culto. Uma dica boa que tem funcionado lá na nossa igreja é você ser intencional, você pegar as pessoas antes delas entrarem no culto. Se for necessário, dê uma balinha, dê um lanchinho, um café, para que essas pessoas tenham aonde passar antes, para que você reconheça. Uma igreja que está começando é muito fácil reconhecer pessoas, mas se você já está caminhando e está pensando em um movimento de crescimento da igreja, você precisa investir no acolhimento, na integração, na recepção de membros e de pessoas que estão visitando a igreja. Então pense nisso com carinho, com dinamismo, com alegria. Chame pessoas alegres para receber, para abraçar. Isso é uma coisa importantíssima, porque você já cria um ambiente propício ao culto. Você já imaginou você entrar numa igreja que a pessoa te recebe muito bem, com um sorriso aberto, te dá um largo abraço e pergunta como é que foi a sua semana? É a primeira vez aqui? E é a primeira vez, todo mundo que vem aqui pela primeira vez recebe uma oração e faz uma oração: Senhor, abençoe esse irmão que está nos visitando, que o Senhor fale com ele hoje e solta uma boa bênção na vida desse irmão. E olha, seja bem-vindo, você precisa de ajuda para encontrar um lugar? Olha que diferença faz. Então, uma dica importante, Romanos 15, 7. Acolhei-vos uns aos outros como Cristo vos acolheu para a glória de Deus. É o lema da minha equipe de acolhimento. Então, é um bom lema, né? Assim como Cristo nos acolheu, nos resgatou do lamaçal, assim como Ele foi até nós, nós fazemos isso com todos que estão chegando na igreja. Sejam os nossos irmãos, sejam aqueles que a gente ainda não conhece e que estamos orando para que se transformem em irmãos em Cristo. Amém? Vamos lá. A segunda dica é: envolva a comunidade no processo de crescimento.
envolva pessoas. Não dá para plantar a igreja sozinho. Não dá para pensar em crescimento sozinho. A sua comunidade tem que fazer parte disso. Por isso, uma dica boa que tem funcionado lá na igreja. Lucas 10:2. Todos os dias. O meu alarme do celular, às 10 horas da manhã, no segundo minuto, 10:02, toca. O que significa? Está apontando para o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 2. Envie, Senhor, mais trabalhadores para a sua seara. Uma oração que eu chamo a igreja para participar. Vez ou outra eu falo, igreja, coloca no despertador. E aí, meus irmãos, às vezes na reunião ali da igreja, antes do culto começar, o nosso culto começa às 10:30 da manhã. Às 10 horas você escuta assim, alguns alarmes tocando de forma síncrona. Olha que interessante, tem pessoa orando pela igreja. Envolva a sua comunidade no sonho do crescimento da igreja. Alcançar mais trabalhadores. O Senhor já enviou trabalhadores, então você está ensinando a igreja. Vamos lá, Senhor, envie mais trabalhadores. Você está levantando a igreja para ser intercessora. Envolva a sua comunidade nesses processos de crescimento, de sonhos, de projetos que envolvam a expansão do reino de Deus, que vai envolver a expansão da comunidade que você foi plantado ou deseja plantar. Essa dica é muito boa. A segunda delas é desafie constantemente seus irmãos. Faça pequenos desafios, seja no final de sermão para você que é pastor, seja você um líder de célula ou mesmo um líder ministerial. Desafie os irmãos a romperem além da comunidade, a levarem um desafio de levar uma pessoa na igreja, de orar com uma pessoa durante a semana, a dar um bombom e uma oração para um estranho. Processo de crescimento, lógico que é o processo de crescimento. Nós estamos crendo que é o Senhor que faz o trabalho e Ele nos escolheu para sermos trabalhadores dessa seara. Então, diante dessa dinâmica, eu te convido a envolver essa comunidade com desafios. E a terceira, grupos pequenos, célula, culto no lar. Pensa, são estratégias maravilhosas para você treinar sua igreja com generosidade, acolhimento e hospitalidade. Muitas pessoas precisam de ajuda e treinamento. Liderança envolve tudo isso. E abrir a casa é uma excelente oportunidade para essa pessoa ver o que Deus é capaz de fazer. Então, envolver a igreja no processo de crescimento é fazer com que as pessoas entendam que a casa dela pode ser um lugar que um dia virará uma igreja. Pensa só, a Oitava Nova Lima nasceu na casa da Poliana e do Léo, que tinha uma célula infantil lá, e foi dando tanta criança que ocorreu a oportunidade de fazer um culto. Eu era seminarista ainda, fomos lá fazer o culto junto com o pastor Jeremias. Estamos aqui há quase 8 anos nessa plantação, uma igreja que está crescendo. Louvado seja Deus! Dentro de uma casa, quem sabe uma igreja. Então, desafie a sua igreja. Vamos para a próxima dica? Persevere. Ninguém nasce pronto. Persevere. É uma marca do cristianismo, né? Você vai ver lá em Apocalipse, você vai ver na Bíblia inteira, que fala sobre perseverança. E perseverança é importante também quando você vai plantar uma igreja ou quando você está liderando algum trabalho. A perseverança envolve treinamento. Treinamento de quem? Primeiro, o seu treinamento. Ei, se você ler a Bíblia hoje, se você ler a Bíblia amanhã, e depois, e assim, criar uma rotina de leitura bíblica, a sua vida não melhora? É lógico que melhora. A sua cabeça não abre para um olhar do reino de Deus? É lógico. É o que o apóstolo Paulo fala aos Colossenses. Pense nas coisas lá do alto. Da mesma maneira, você precisa de tempo e de treinamento para virar um líder bom. Então, um líder precisa de tempo para ser um bom líder. Olha que dica importante. Então, leia bons livros. Fique atento quanto a isso, mas dedique vida de oração, vida de leitura. Se você não abrir os seus horizontes, se você consumir apenas os mesmos materiais, dificilmente você vai conseguir olhar de forma diferente. Então, leia sua Bíblia de forma contundente, intensa, mas leiam livros que te ajudem, que oxigenem o seu cérebro, para que você possa, quem sabe, né, expandir as visões. A segunda dica dentro desse tema é você precisa aprender a não negociar as programações estratégicas. A perseverança em programações, em reuniões, é importantíssimo para o crescimento de uma igreja. Quem me ensinou essa foi o pastor Jeremias,
quando eu falei, pastor, a gente precisa começar mais um culto lá na nossa igreja. A igreja está crescendo, não está cabendo as pessoas de manhã. Ele fala, varão, abra um culto e persevere. A palavra dele, para mim, foi importante, porque o início de um novo culto nem sempre é como nós imaginamos. A gente deseja que as pessoas cheguem e que tudo flua muito bem. Nem sempre isso acontece. Então, a perseverança faz com que você entenda melhor e que a igreja assimile melhor, que a comunidade assimile melhor. Se você muda a programação toda hora, se você muda de data, se você muda de horário, fica confuso, faz parte da comunicação. Mas a perseverança está totalmente ligada também ao investimento a longo prazo. Existe uma estatística que o Tim Keller compartilha num artigo extraído da Igreja Centrada, um grande livro, um bom livro para você ler. Ele diz assim, as mega churches, né? As grandes igrejas do mundo, em sua maioria, possuem pastores com mais de 20 anos de ministério. Foi interessante ler essa pesquisa, porque dá para entender de forma clara que bons ministérios, ou ministérios frutíferos, ou ministérios que colhem crescimento, eles tiveram muito tempo de investimento. Então, salvo os crescimentos explosivos que nós enxergamos aí, inclusive o artigo do Tim Keller fala sobre eles, que normalmente são picos e vales, a maneira como você líder e você pastor deve pensar nas estratégias é de um crescimento saudável a longo prazo. Não desista no primeiro ano, não desista no segundo ano, você é trabalhador do reino de Deus. Então, invista a longo prazo, treine pessoas a longo prazo. Você precisa de tempo e você precisa trabalhar enquanto você está nesse tempo. Vamos para a próxima dica. Não plante uma igreja sozinho. Parece simples essa frase, mas é uma frase de impacto. Não plante uma igreja sozinho. Olha, você que está me ouvindo aí. Se processo de crescimento ou uma plantação sempre vai envolver pessoas, isso é óbvio, eu quero te convidar a pensar um pouco no antes, na caminhada e nessa visão, você sempre contar com pessoas. Agora, meu líder, você precisa que a sua família tenha aquela visão que eu falei lá na primeira dica muito clara. O fogo que aquece o seu coração, você deveria orar para que Deus faça com que esse fogo aqueça o coração da sua família também. Um pastor, uma líder, um líder que vai liderar um trabalho e tem a sua família fadigada, triste, com o tempo que ou o marido ou a esposa estão dedicando a esse trabalho, é uma fria. Você tem uma pessoa que te deixa com peso na consciência na hora que você está trabalhando. Pensa só na tristeza de um líder que sabe que a família está triste em casa. Então, ore para que Deus transforme o coração da sua família ou que a sua família tenha a mesma visão. Tenha o coração aquecido. Então, você que deseja plantar uma igreja, certifique-se que sua família entendeu os desafios, que eles estão também dispostos a sacrificar com vocês. E apresente para eles que existe um tempo em que vocês vão colher os frutos disso. E que não será assim tão intenso. Vocês vão aprender a celebrar também o crescimento da igreja. Gente, a igreja nasceu para crescer. Nasceu para crescer, não é por causa de métodos humanos. É porque assim é a palavra do Senhor e todos os dias acrescentava. Alguns lugares são mais áridos. Demoram mais tempo, mas vai crescer. O Evangelho do Senhor é multiplicador. A segunda dica dentro de não plante sozinho. Você precisa de ajuda, de gente mais experiente do que você. Encontre parceiros para a caminhada. Encontre mentores. Você que tem uma denominação, procure os pastores da sua denominação que são mais experientes, que já trilharam esse caminho. Marque cafés intencionais. Se submeta a conselhos. Coloque você assim numa posição de ser um servo ensinável. Escute coisas que você não faria, anote e pensa sobre isso, se isso não é um bom conselho. Não dá para plantar a igreja sozinho e você precisa de outros olhares e principalmente de um abrigo espiritual. Se você está plantando uma carreira solo, você é de uma comunidade, não tem uma denominação, ache um líder, se submeta a alguma organização, procure alguém para você prestar contas. Nós precisamos, porque a terceira dica dentro desse tema é que você precisa de intercessores. Você conhece alguém de oração, assim, um irmão de oração? Uma irmã de oração? Todo mundo conhece alguém. Você pode ligar para essa pessoa e falar assim, olha, eu queria que você fosse o meu intercessor. Eu poderia ter esse seu compromisso de você orar pela minha casa, orar pelo meu ministério e orar pelo trabalho que eu vou exercer?
levante assim umas 2 mãos de intercessores, pessoas que vão orar por você. Você sabe que no dia de aflição, num dia de angústia, num dia de perseguição, num dia de dificuldade, você sabe para quem ligar e falar assim, ó, eu posso contar com a sua oração? Isso não necessariamente envolve a comunidade que está plantando. Você conhece gente assim de outros países que você tenha contato, que você manda um WhatsApp, que você faz uma... e podem te ajudar. Essa dica é importante. A seguinte é, faça parceria com crentes experientes para te ajudarem numa plantação ou em determinado ministério. O que eu quero dizer com isso? Essa dica está muito voltada para plantadores de igreja. Às vezes vai começar um trabalho de plantação e esse trabalho você não tem um líder de ensino. E o pastor está assim, ó, fadigado, não sabe como fazer, não tem alguém para ministrar o louvor. E aí ele e a família se desdobram para fazer tudo e não tem gente apta para isso. Mas você conhece algumas pessoas que são aptas a isso, são crentes, provados, experientes, que servem uma igreja e abençoam uma comunidade. Você pode chamar essas pessoas e falar assim, você poderia olhar com seu líder, com seu pastor, a possibilidade de você servir aqui um culto. Se a igreja lá tem 2 cultos, você me doa um culto, um tempo da sua agenda, uma semana, vem aqui e combine início e fim. Você não está pescando essa pessoa, você está chamando essa pessoa para contribuir com o ministério do Senhor e com a plantação do Senhor. Normalmente, todas as igrejas estão assim, ó, cheias de gente querendo fazer parte do reino de Deus e contribuir de uma maneira diferente. Então, seja ousado nisso. Convide parceiros para te ajudar a plantar a igreja. Estabeleça prazo de início e término. Um exemplo foi, eu tinha uma banda na época da plantação da igreja e quando migramos da casa do Leonardo e da Poliana para o hotel, eu acreditava que havia uma necessidade de termos assim um ministério de louvor, uma banda de louvor, um grupo de louvor, para dar aquela cara de igreja. A gente estaria num hotel, o hotel já não tem aquela cara de igreja. E eu tocava todos os dias, todos os domingos, voz e violão, eu mesmo. Falei assim, nossa, a igreja deve estar cansada. Eu chamei alguns amigos que tocaram comigo durante a caminhada da vida e falei assim, você se compromete a dedicar 3 domingos do seu mês para estar conosco? Um domingo você folga durante 1 ano. O que aconteceu? Eles pularam na enchente, aceitaram esse compromisso, nos ajudaram durante 1 ano com um louvor bom, uma bênção. E deu aquela cara de igreja. Depois, acabou 1 ano, ó. Valeu, Thiago, tô indo embora. Fica longe pra mim. E eu falei, é isso mesmo, Deus te abençoe, volta lá pra igreja, vai servir na sua comunidade, você já nos serviu e eternamente grato serei pelo plantio na minha vida e na nossa comunidade. E louvado seja Deus, a igreja rompeu, hoje tem ministério de louvor. Então, faça isso, não pare no tempo, faça parcerias. A próxima dica é, divida o púlpito de forma intencional. Ei, líder, mas principalmente você, pastor, que lidera uma igreja. Eu sei que a gente tem... O púlpito é caro, é importante, mas você pode dividir o púlpito. Um pastor que abre o culto, faz movimento de dízimos e ofertas, ora pela igreja, fica um pouco cansativo. Quando você divide o púlpito, quando você coloca as crianças para ajudarem, quando você coloca homens para fazerem leituras, mulheres para contribuírem no movimento do culto, pensa numa coisa boa, você envolve as famílias na importância daquele momento. Você está chamando pessoas para orar pelo culto, porque quando ela sabe que ela vai participar do culto, opa, eu tenho que me consagrar, eu preciso da palavra do Senhor. Isso dá uma oxigenada muito boa na igreja. E você está ensinando a igreja a ter misericórdia. Porque todos nós pecamos ao expor a palavra do Senhor, omitimos uma palavra ou outra, ou acabamos falando alguma coisa do nosso coração que o Senhor não mandou a gente falar para a igreja. Isso vai acontecer não somente conosco, pastores, mas também com qualquer pessoa que pegar no coração. A igreja precisa de um coração de misericórdia, sabedor que o Senhor usa crianças, jovens, mulheres, para ministrar a palavra do Senhor. Então, divida intencionalmente. Faça parceria com um amigo. Você tem um amigo aí que o povo gosta de ouvir? Tenha ciúmes não fique com medo da sua igreja admirar mais esse pastor do que o senhor, ou que a senhora. Então, chame seus amigos, depois leva esse pastor para jantar na sua casa, oferte o que você pode dar. Mas isso é bom para a igreja fica alegre, se sente presenteada com a presença de algumas pessoas. Então, não abandone o púlpito, mas aprenda intencionalmente a dividir o púlpito. E por último, faça parcerias missionárias ousadas. Investir na igreja local é muito importante. Você pensar na comunidade ali, no outro lado da rua, no povo,
evangelizar, isso é muito importante. Mas você plantar um coração missionário na igreja é você semear financeiramente e em oração em resultados que vocês não sabem se colherão. Isso alarga as fronteiras da igreja. Isso faz com que a igreja sempre se sinta um pequeno instrumento na mão de um Deus grande. Quando você ora por missões, você automaticamente está orando por generosidade, porque você precisa de boas parcerias. Então procure alguém que já está envolvido em missões, uma igreja que está envolvida em missões, procure uma agência missionária séria e pergunte como eu posso ensinar a minha igreja a ser missionária. Como eu posso estabelecer uma cultura de oração missionária? Como eu posso adotar um missionário? E eu já conversei com alguns colegas que são pastores e falam assim, nossa, a arrecadação da nossa igreja é muito pequena. Então a gente é fiel nas contribuições da nossa denominação, que é missionária. E tá tudo bem. E eu falo, tá tudo bem, mas você pode adotar um missionário com que você pode contribuir. Não é possível que vocês não podem juntar uns 2, 3 irmãos e levantar uma quantia e assumir um compromisso com o missionário e buscar a informação desse missionário e despertar no meio do seu povo missionários. Dentro da igreja temos múltiplos dons e uma igreja que pensa em missões envia missionários. Uma igreja que pensa em missões levanta sustentadores das missões. Quis Deus que a igreja local ela fosse a própria Jerusalém e confins da terra. Porque é a partir da igreja local que nós alcançamos os confins da terra de acordo com a palavra do Senhor. Então, meu líder, meu pastor, vocês que estão nos ouvindo, ore, plante no coração da sua igreja o desejo pelas missões e participe, se organize para participar ativamente das missões. Por último, eu queria apenas compartilhar que tudo isso que eu estou falando, meus irmãos, são coisas que eu preciso viver e que eu tenho visto sim que fazem muita diferença no crescimento e também no processo de plantação de igreja, tá bom? Então, que o Senhor Jesus te abençoe mais e mais. Eu espero que algumas dicas dessas possam servir para você colocar em prática, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.